Esse rapaz é realmente um talento. O dono da casa pagou R$ 300 para ele pintar a parede, mas o resultado ficou com cara de que custou uns 3.000. E o mais impressionante é que o único material usado foi cimento e areia. A técnica dele deixou até o dono da casa de boca aberta. Primeiro, ele molhou bem a parede com água limpa. Depois passou uma camada fina da massa de cimento e areia. Quando essa primeira camada ficou naquele ponto meio seco, meio úmido, ele aplicou a segunda, dessa vez deixando a espessura certa e usando uma ferramenta para alisar e nivelar tudo. E foi aí que o show começou. Enquanto o cimento ainda estava secando, o rapaz mandou ver no que ele faz de melhor. Ele pegou um pedaço de papelão e com um compasso desenhou um círculo com raio de 14 centímetros. No centro, marcou uma linha reta e a partir dessa linha foi marcando 4 pontos ao longo da circunferência, sempre respeitando o mesmo padrão de 14 centímetros. Depois ele ligou esses pontos com linhas retas, formando um hexágono perfeito. Em seguida pegou os 2 cantos inferiores do hexágono e ligou até o centro do círculo, criando 3 paralelogramos iguais. Não parou por aí. Ao longo do lado maior desses paralelogramos, ele marcou distâncias de 4 centímetros, 6 centímetros e mais 4 centímetros. Fez a mesma coisa nos lados menores, sempre traçando linhas retas para conectar os pontos. Quando tudo estava devidamente marcado, ele apagou as 8 linhas mais externas, e o que sobrou foi um desenho bem estiloso, com paralelogramos grandes e pequenos bem definidos. Ele repetiu o processo com o mesmo capricho para os outros 2 lados, cortou o molde e posicionou bem certinho na parte de baixo da parede, que ainda estava úmida. Depois, com uma faca de corte, foi contornando o molde de baixo para cima, encaixando os desenhos um por um. A primeira fileira ficou com 4 moldes enfileirados. Para finalizar, ele ligou os vértices do hexágono até o ponto central com uma linha reta. E pronto, o padrão da parede ficou todo visível com um efeito super criativo. O resto foi fichinha. Ele só precisou colar o molde rente às 2 bordas da parede e ir repetindo o processo, seguindo o mesmo esquema até preencher tudo com esse desenho geométrico impecável. Pode parecer simples olhando de fora, mas o segredo está no cálculo. Esse desenho foi feito sob medida, com base na largura e altura da parede, por isso ficou tão bem alinhado, sem nenhuma folga e com um visual super organizado. Hoje em dia, todo mundo fala que o mercado está competitivo, mas eu sinceramente não esperava que até para pintar parede, o nível de capricho tivesse chegado a esse ponto. Parece que sem um bom conhecimento de matemática e geometria, você nem consegue mais fazer um serviço de pedreiro decente. Isso sim é o que chamam de profissão raiz. O cara levou o termo dar o seu melhor a outro nível. Depois de terminar o desenho, ele ainda pegou uma esponja e uma espátula para dar aquele acabamento fino, deixando a parede com uma cara criativa e moderna. Mas o rapaz, que claramente é o novo rei da criatividade, não parou por aí. Ele ainda preparou uma segunda opção para o dono da casa. O começo do processo é igual, passa uma camada grossa de massa de cimento e areia. E aí vem outra aula de geometria, só que dessa vez com um modelo de desenho diferente. Não vou entrar em todos os detalhes porque, sinceramente, é aquele típico caso de vendo parece fácil, mas na hora de tentar só dá erro. Depois de desenhar, ele cortou o molde no formato do novo desenho, e como o formato era mais delicado, ele ainda colou uma camada de fita transparente no papelão para não deixar o molde deformar. A partir daí, ele usou o molde do mesmo jeito. Encostou na parede e foi desenhando com a faca até preencher tudo. A diferença dessa segunda opção é que o posicionamento dos moldes varia conforme o desenho, e no final, ele ainda retirou as partes de dentro, deixando as áreas vazadas, criando um efeito de parede vazada super estiloso. E aí, me diz, qual dessas 2 opções você achou mais bonita? Eu fiquei impressionado com as 2.